Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo num desafio que, com certeza, todo líder sênior já enfrentou ou vai enfrentar. Como é que a gente ajuda um gestor novo a navegar por aquelas primeiras dificuldades e se tornar um líder de verdade de sucesso? E para começar, olha só que poderosa é essa observação da Carol A. Walker. Ela coloca o dedo na ferida, né? Muitas vezes um novo gestor nem sequer tem noção, não percebe que o jeito que ele age no dia a dia pode estar, na verdade, prejudicando a própria empresa. Então vamos entrar na nossa primeira parte, a crise oculta. Sabe aquela situação? A gente olha para um gestor que acabou de ser promovido e os números parecem ótimos, parece que a pessoa está mandando super bem. Só que nem sempre a realidade é essa que a gente vê na superfície. Para a gente conseguir visualizar isso na prática, vamos usar um exemplo, o caso da Linda. Pensem nela, uma gestora de atendimento ao cliente numa empresa que está crescendo a todo vapor. E, à primeira vista, o trabalho dela parece impecável. É aqui que o paradoxo fica bem claro. Por um lado, o que todo mundo via, os resultados visíveis, as operações funcionando, a base de clientes só crescendo, a retenção nas alturas, um sucesso, certo? Mas, e o que não estava na planilha? Por trás disso, o custo era altíssimo. Um ambiente de estresse constante, de medo, uma equipe que, apesar de se esforçar, era inexperiente e estava sempre agitada. E a própria gestora, a Linda, visivelmente cansada, sempre correndo, sempre no limite e já esperando que o pior acontecesse. Ok, então a gente chega na segunda parte. Como é que se reconhece esses sinais de alerta? A grande questão é como identificar esse problema antes que o estrago seja grande demais. Geralmente, os gestores que estão passando por essa fase difícil costumam se encaixar em um de três perfis, três arquétipos. Tem o assoberbado, que é o caso clássico da Linda, tem também o arrogante, aquele que acha que sabe tudo, e, por fim, o inseguro, que tem medo de tomar qualquer decisão. E para ajudar a identificar esses perfis, vale a pena ficar de olho em alguns comportamentos bem específicos. A pessoa está trabalhando horas e mais horas, sem parar. Parece que hesita, que foge de novas responsabilidades. A equipe parece, apática, desengajada. E um clássico, o gestor responde no lugar dos funcionários, ao invés de dar autonomia para eles. Pois é, esses são os sinais vermelhos piscando. É hora de agir. Beleza, problema identificado. E agora? O que fazer? Aí a gente entra na terceira parte, que é sobre o poder do feedback. A solução está numa ferramenta que todo líder tem em mãos, mas que precisa ser usada com muita precisão, com muito cuidado, o feedback honesto e bem estruturado. E o ponto de partida, o mais crucial de todos, é criar um ambiente seguro. A conversa tem que acontecer a portas fechadas, de forma confidencial. O objetivo é verbalizar aquilo que muito provavelmente o próprio gestor já está sentindo, mas talvez não consiga admitir nem para si mesmo. Mas atenção, não é qualquer tipo de feedback. A gente está falando de um feedback que seja realmente efetivo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o foco tem que ser total nos comportamentos que a gente consegue observar e no impacto que esses comportamentos geram. Nada de falar sobre personalidade ou o seu jeito de ser. A conversa é sobre ações e consequências, de um jeito construtivo, sempre com o objetivo de fortalecer as habilidades da pessoa. E para deixar isso bem prático, existe um modelo de intervenção que funciona muito bem, em 3 passos simples. Primeiro, criar aquele espaço seguro para um diálogo que seja realmente honesto. Segundo, explicar, de forma clara, qual é o impacto direto daquele comportamento na equipe. E terceiro, e talvez o mais importante, enquadrar tudo isso não como uma crítica, mas como um caminho para fortalecer as habilidades de liderança daquela pessoa. É um roteiro que transforma a conversa tensa numa oportunidade real de desenvolvimento. Isso tudo nos leva à nossa última parte. Qual é o nosso papel como líderes de outros líderes nesse processo todo? É sobre mudar a mentalidade. Parar de só apagar incêndios e passar de fato a cultivar os líderes do futuro. Porque no fim das contas, essa intervenção vai muito além de só corrigir um problema pontual. É um gesto que demonstra um compromisso real da liderança em desenvolver a próxima geração. É um sinal claro de que a organização investe nas suas pessoas. É um investimento estratégico no futuro. Então, a grande lição aqui é que o nosso papel como líderes é justamente ter a sensibilidade de enxergar o que está oculto e a coragem de agir. Por isso, a pergunta que fica no ar e que vale a reflexão não é se existe alguém precisando de ajuda, mas sim quem. Qual novo gestor, dentro da organização, está precisando dessa orientação agora?